Continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o momento do Brasil hoje, de Pedro Doria, na página 128. O integralista não corre, voa. Não haviam adotado ainda o passo de ganso nazista, mas marchavam organizados os integralistas brasileiros. Naquela tarde de domingo, de 7 de outubro de 34, o tempo estava claro no centro paulistano. Aniversário de 2 anos da AIB, da Associação Integralista Brasileira, fascista, planejavam um evento histórico, que causasse impacto, demonstrasse força. Em linha, vindos desde a esquina da Avenida Paulista pela Brigadeiro, Luiz Antônio, na qual haviam feito a sede em uma casa antiga, desceram rumo ao centro até a rua Riachuelo, a algumas centenas de metros da Catedral Metropolitana. O prédio da Sé Velha já não existia mais. O eclético neogótico da atual ainda era uma obra em construção. Uma igreja marcando o centro geográfico da capital. Eram tantos, mais de 10.000, que o desfile de homens com camisas verdes e calças negras, ocupando a Brigadeiro de um lado ao outro, se estendia por 2 quilômetros. À frente, a banda que tocava marchas, 2 tropas de choque, a Carioca e a Paulista, e as legiões da milícia. O plano era entrar na Praça da Sé pelas vias laterais, onde as ruas Direita e 15 de Novembro se encontram, para que desfilassem aos olhos do público por toda a extensão da praça até se posicionarem em frente às escadarias da Catedral. Àquela altura, milhares de mulheres, também com camisas verdes, porém saias brancas, assim como crianças vestindo o mesmo verde e branco, já haviam encontrado assento nos degraus. Umas mais entusiasmadas punham-se de pé à espera dos homens e do espetáculo. Passava pouco das 15 horas, quando as tropas em marcha surpreenderam na mudança de trajeto e entraram pelo meio da praça. Via a rua Benjamin Constant, com os tambores rufando ao máximo. O público que estava aglomerado ali, surpreendido, se apertou contra as calçadas, os escoou pelas outras ruas laterais para dar passagem. Vinham os tambores batendo em ritmo militar. Então, 2 porta-estandartes, um com a bandeira brasileira e outro com a bandeira do Sigma, todos impecavelmente uniformizados. Além do Sigma no braço, traziam todas as insígnias de seus níveis hierárquicos. Alguns bordavam ainda bandeiras que indicavam a língua estrangeira que falavam. Muitos a italiana, alguns a alemã, pelo menos uma bandeira da Rússia imperial, ainda que 17 anos após a queda do czar. Quando entraram e a multidão se afastou, lhes dando espaço, alguns dos homens uniformizados jogaram contra o chão e as paredes bombas de efeito moral, que faziam muito barulho, e não mais que isso, de forma a ampliar o efeito do surgimento. Nunca o Brasil havia testemunhado uma marcha como aquela. Só que eles que chegavam à praça ainda não sabiam, mas seu inferno estava prestes a começar. Foram dias de preparativo. Não é que existisse uma cartilha fascista, um manual a seguir, mas na Itália, Mussolini improvisou o método de conquista do poder. Na Alemanha, Adolf Hitler fez parecido. E era apenas natural que no Brasil a ação integralista agisse de maneira similar. Os encamisados italianos de preto e os alemães de caque tomaram as ruas. Tornaram-se figuras frequentes, sempre em blocos compactos. Encamisados, termo com o qual muitos se apelidavam aos fascistas do tempo, pois marchavam os encamisados disciplinadamente sobre as ruas. E, em cada marcha, uma série de mensagens eram passadas. Número, disciplina, determinação, entraram os milicianos de Mussolini e Hitler, mais de uma vez em confronto com comunistas, socialistas ou anarquistas. Ocupar espaço com gente nos espaços públicos, gente em quantidade uniformizada, com estandartes, bandeiras e insígnias. Tudo só passava a mensagem de que eles eram fortes e talvez inevitáveis, tão organizados que no caos talvez fossem uma solução possível. Se nos primeiros 2 anos se construiu a ação integralista brasileira,
Agora ela já tinha tamanho e podia e devia se revelar. O movimento fascista brasileiro era conhecido por quem lia jornais. Gente de verde pelas ruas das grandes cidades era vista aqui e ali. Produto de jornalistas e escritores. Tinha toda a imprensa própria. Códigos, uniformes e hierarquia rigidamente distribuída. Mais uma demonstração de que número e potência. Isso ainda não havia acontecido. Seus planos, porém, não eram secretos. Comunistas, socialistas e anarquistas conheciam igualmente a fórmula. E para os dois grupos, São Paulo era a chave. Com exceção do Rio de Janeiro, a capital federal, nenhuma outra cidade do país tinha uma classe média tão grande. E nem o Rio se comparava no número de operários, então era, portanto, o público que ambos buscavam seduzir politicamente. Estávamos conscientes de que o ganho das ruas seria o alicerce para a escalada ao poder pelos camisas verdes. Lembrou, anos mais tarde, Eduardo Maffei. Na época, um estudante de medicina que viera criança da Espanha para o Brasil e liderava a vanguarda estudantil. Ligado ao Partido Comunista do Brasil, PCB, aquele desfile a caminho da Praça da Sé tinha o travor de uma nova marcha sobre Roma. Travor, palavra para amargor ou horror. Vamos continuar nossas concentrações e desfiles, afirmou naquele momento Plínio Salgado. Nenhum soldado integralista deixará seu posto em nossas fileiras, devido às ameaças de qualquer natureza. O clima nos dias anteriores ao desfile era de tensão. No dia 3, a quarta-feira, naquela semana que terminava, uma marcha integralista em Bauru, no interior do estado, havia terminado em morte. Eram 80 encamisados passando em revista pelas ruas Batista de Carvalho, onde se concentrava o comércio da cidade, marchando até o clube onde Plínio Salgado falaria. Então, de uma rua transversal vieram tiros. Caía tarde e a penumbra do anoitecer tornava difícil enxergar de onde vinha qualquer ataque. Na véspera, um grupo comunista havia tentado interromper um comício fascista. O chefe comunista saltou na mesa e quis me tomar o microfone, lembrou o militante. Eu dei uma gravata nele e lhe pus um revólver calibre 32 nas costas e falei mais de uma hora com um preso no 32. O fracasso na tentativa de impedir o comício fez com que a esquerda radical tentasse uma tocaia para barrar o do dia seguinte, e contaria com a presença de Plínio Salgado. Disparados os tiros, quando homens caíram feridos no centro da rua de Bauru, um quinto, Nicola Róssica, foi morto. Era funcionário da Estrada de Ferro Noroeste, que ligava a cidade ao Mato Grosso. Plínio Salgado não falou naquela quarta-feira, mas falou na sexta, em São Paulo, capital, perante as centenas de integralistas uniformizados que acompanhavam o enterro do trabalhador. À beira do caixão, coberto com uma bandeira do Brasil e da AIB, o líder declarou que Róssica era o primeiro mártir da causa. Nos anos seguintes, várias escolas do país seriam fundadas com seu nome. Tem um livro aqui de Pedro Ernesto Fagundes, Morte e Memória, a necrofilia política da ação integralista brasileira. Varia História, Belo Horizonte, versão 28, número 48, páginas entre 889 e 909, publicada entre julho e dezembro de 2012. E também um livro chamado A Noite, do Rio de Janeiro, publicado em 5 de outubro de 34, e o jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, 9 de outubro de 34. O A Noite também é um jornal. Não eram só os tiros de Bauru que tornavam o ambiente carregado. Ao proletariado e a todo o povo oprimido, operários, camponeses, comunistas, socialistas, miguel-cotistas, anarcossindicalistas e sem partido, trabalhadores manuais e intelectuais de todos os credos políticos e religiosos, de todas as nacionalidades, pequenos comerciantes, pequenos funcionários públicos, pequena burguesia, pobreza, sindicatos de todas as tendências. Abria assim um dos muitos panfletos que circulavam por São Paulo. Contra o fascismo, sob todas as formas, compareçamos em massa para impedir que os mandos massacradores integralistas, inimigos do proletariado e das massas populares, realizem um desfile no dia 7.
As organizações abaixo assinadas convidam toda a população a responder uma potente manifestação antifascista que deve ser realizada às 15 horas no Largo da Sé. As entidades de esquerda estavam se preparando para um choque. Queriam um conflito, queriam intimidar, não pretendiam ceder às ruas. Só que de trivial, reunir as esquerdas não tinha nada. O encontro entre stalinistas e trotskistas era impossível. Reuni-los com socialistas, ou pior, com anarquistas, era ainda mais difícil. Todos radicalmente antifascistas. Todos num constante desencontro, e logo na primeira reunião, no domingo anterior à marcha, levantou-se Aristides Lobo para argumentar que não devia de fazer manifestação nenhuma. O jornalista era o papa do trotskismo. É uma provocação grosseira, argumentou. Depresto se levantaram os stalinistas para se lançar à briga. Uma semana para combinar uma ação complexa, e a reunião parecia que nem sequer sairia do marco zero. Carmelo Crispino, um dos líderes socialistas, levantou-se então, tomou a palavra e pediu a expulsão dos camaradas de Stalin e Trotsky, para que os outros pudessem combater o fascismo. Caos formado. Aí foi a vez de Oreste Ristori falar. 60 anos, havia sido preso pela primeira vez aos 17, ainda na sua Florença natal, no século XIX. Foi parar em Buenos Aires, fugido, viajando como clandestino. No Uruguai, convenceu os argentinos a lhe retornarem metade do valor da passagem, que não havia pago. Lá se apaixonou e, em 1904, fez de São Paulo sua casa. No mesmo ano, pôs nas ruas a revista La Batalha, A Batalha, a primeira publicação anarquista brasileira. Era anarquista no talo, desde sempre, e nunca deixou de sê-lo. Militava da esquerda, fugindo da polícia, atiçando greves, escrevendo e publicando. Fazia já tantas décadas que, quando Ristori se levantara, todos paravam para ouvir. O anarquista pôs ordem no caos. A ele sucedeu o conde Francisco Frola, conde mesmo, com título hereditário, que muitos amigos usavam para referir a ele. Era um pouco mais jovem do que Ristori, tinha 48 anos no máximo, até ali, e também vivera intensamente. Mesmo que de uma família nobre de Turim, fez-se socialista muito jovem. Era deputado pelo Partido Socialista Italiano, quando seu ex-companheiro do PSI, Benito Mussolini, chegou ao Congresso. Em 1924, já fascista, Mussolini entrou, Frola saiu, exilou-se. Desde então, no período de 10 anos, já havia passado pela França, pela Argentina e pelo México. Ficou entre São Paulo e Rio e editava o jornal de seu grupo político, guiado por uma única e tenaz obsessão, o antifascismo. Se todos aqueles homens e mulheres estavam ali reunidos, é porque um imenso esforço Frola havia criado na capital paulista, a Frente Única Antifascista. Um movimento de união raro, de fato único na história da esquerda para a abrangência dos grupos. Ristori havia feito clima, Frola se impôs com a missão de dar um sentido de urgência, descreveu como foi estar no PSI durante a ascensão do Camicideri, Camisa Negra. Jamais vi alguém que tenha feito tão sentidamente para dar calor às palavras, contou Maffei, que estava na reunião. Ele narrou com verve os passos de Mussolini, que primeiro foi conquistando o espaço público, passando por cima de comunistas, socialistas ou anarquistas, incendiando sindicatos, e assim ganhou popularidade a ponto de se eleger e se impor no governo. Frola foi começando a chorar e, comovidos, atentos, todos logo compreenderam que não tinha escolha. A Frente Única Antifascista ganhara sua imensa primeira missão: impedir o sucesso da parada de 7 de outubro. Também ali na sala, outro homem muito experiente, mas esse de uma experiência militar, já começava a planejar a ação: o coronel João Cabanas. Aquela história que eles estavam vivendo, a esquerda repetiria por décadas no futuro. Eles tentaram primeiro ir pelo caminho oficial. Era interventor de São Paulo àquela altura, Armando de Sales Oliveira. Ele mantinha com o governo federal uma relação de equilibrista. Sócio do jornal Estado de São Paulo, que havia dirigido,
participantes da Revolução Constitucionalista de 32 do lado paulista, fora levado ao poder de acordo de paz. Era o nome que o lado derrotado aceitava. Podia não escolher ser governador, porém reconhecia no interventor um dos seus. Mas aquele 1934 era ano de eleição, e Armando, candidato favorito, não queria melindrar Getúlio, não queria confusão nas ruas, pretendia promover a transição sem sustos. Havia já fundado meses antes aquela que pela vida iria considerar sua maior criação, a Universidade de São Paulo, a USP, com a qual não poupou dinheiro e contratou professores europeus e norte-americanos. Assim, em meio a uma campanha eleitoral e buscando fugir de conflitos com o governo central, quando lhe bateu à porta um grupo de socialistas, comunistas e anarquistas pedindo licença para realizar uma manifestação na Praça da Sé, no domingo 7, ele não titubeou. Negou-lhes o alvará de imediato. Os integralistas estavam atrasados com seu pedido, portanto a esquerda havia chegado primeiro. Mas as convocações da AIB já estavam nas ruas e Salles tinha noção do xadrez que se armava. Os integralistas, afinal, tinham mais simpatizantes, tanto do governo federal quanto da classe média paulistana, do que do outro lado. Não foi para ele uma decisão difícil. Tampouco foi para os homens e mulheres da Frente Única Antifascista um problema. Estavam habituados à margem da lei. Alguns dos movimentos que a integravam eram ilegais. Outros, principalmente os sindicatos, viviam em rusgas constantes com a polícia. E nesse caso, a polícia não era necessariamente inimiga. Era nisso que João Cabanas fazia toda a diferença. Aos 39 anos, Cabanas era um sujeito alto e magro, com rosto comprido, bem-humorado. Quando, em 24, Eduardo Gomes, Miguel Costa e Juarez Távora tomaram o poder na capital paulista como parte do movimento tenentista, Cabanas era o braço direito de Miguel, que pertencia à Força Pública. Viveu no exílio, voltou nos anos 30, para se juntar aos homens de Getúlio e lutar pela Revolução. Era uma lenda, e sobre ele muitas histórias corriam, uma de que, em certo ponto do conflito tenentista, tomara o hábito de degolar soldados inimigos. Negou que fosse verdade por toda a vida. De alguma forma, ali na confusão ideológica pela qual atravessavam os tenentes, cada um caindo por um lado, nenhum para o fascismo. Cabanas terminou no Partido Socialista Brasileiro. Da Revolução trouxe o posto de coronel. Conhecia todo mundo da polícia, fardada de São Paulo. Nela, muitos viam em Cabanas um herói, um exemplo a seguir. Se não poderia fazer uma manifestação legal no mesmo lugar que os integralistas, fariam, pois, uma resistência armada. Motivos e comovidos pelos discursos dos camaradas italianos, puseram nas mãos do coronel Cabanas a missão de traçar a estratégia para a batalha. A Praça da Sé, 47 mil metros quadrados, não era então muito diferente do que é hoje. Comprida, tinha uma ponta e a catedral, e ainda em construção, com não mais do que o primeiro piso erguido, o grande espaço vazio ao centro não era arborizado e nos dias em que nenhum evento público ocorria, servia de estacionamento para longas filas de Ford Bigodes, Dois Pontos, o Bilhar Taco de Ouro, Café Brasil, atraíam à noite artistas, jornalistas e boêmios. Os prédios eram, em geral, mais baixos que os atuais, mas havia arranha-céus, sendo o maior deles o Palacete Santa Helena, que, construído para ser hotel, tornou-se um edifício de escritórios comerciais, dos quais funcionavam inúmeros sindicatos. Tinha 9 andares e um salão no subsolo, além de um grande teatro com capacidade para 1.500 pessoas. Sua estrutura, em concreto armado, a fachada eclética puxando para o Art Deco, e um edifício alto, com inúmeros sindicatos, justamente por onde Cabanas começaria. Ao longo da semana, tantas armas quantas tinham em mãos, os militantes, incluindo rifles e metralhadoras, foram distribuídas. O coronel organizou os homens de acordo com a experiência de tiro, para também os dividindo conforme seus grupos. Anarquistas num canto, trotskistas no outro, socialistas adiante, espalhados pela praça. Uns tantos traziam barras de ferro enroladas em jornais para disfarçar.
Os melhores atiradores, no total 40, em geral veteranos do tenentismo, pôs-se nos melhores pontos, nas janelas altas dos edifícios, e a um em particular, no alto do Santa Helena. Não longe da rua direita, Cabanas deu uma missão especial: Plínio Salgado deve morrer. Naquele tempo, as luzes da cidade se apagavam antes do amanhecer. Assim, quando no breu foi lentamente chegando o alvorecer daquele domingo, a praça já estava cercada por policiais montados. Investigadores da Delegacia da Ordem Pública passaram a revista cada um dos prédios, prestando particular atenção ao Santa Helena. As ordens eram claras: para garantir a segurança do desfile, os prédios comerciais deviam estar todos vazios, pois vazios ficaram quando os inspetores deles saíram, colocando policiais na força pública para guardar as suas portarias. PMs que viam em João Cabanas um herói, exemplo a seguir. Quando os integralistas chegassem, seriam muitos, mais de 10.000, e nada poderiam fazer contra aquelas poucas dezenas de militares armados, atirando no alto de uma pequena janela. Polícia montada em cada esquina, soldados policiais espalhados pelo espaço, e em alguns pontos homens da lei com metralhadoras a postos. Já se aproximava a tarde, quando pessoas vindas de toda parte, curiosos com o espetáculo, começavam a se aglomerar pelas calçadas e esquinas. Próximo das 15 horas, chegaram em 2 grupos distintos mulheres e crianças. Vestiam todas camisas naquele verde inglês integralista, que puxa para o escuro, e a saia branca. As meninas repetindo o uniforme como em miniatura, os meninos também iguais, porém de calça branca. Caminhavam em bloco até a escadaria da catedral para esperar os homens. Papai, que era liberal, desesperado, e eu já em pleno entusiasmo, vivendo tudo aquilo no momento histórico, lembraria uma delas. A gente sentia a significação do momento e do movimento. Foi coisa de meia hora para que eles aparecessem, marchando pela rua, Benjamin Constant, com a banda à frente, os tambores a toda, e jogando bombas de barulho alto. Os espectadores se assustaram, as mulheres e crianças não. Sabiam o que aguardavam naquele momento. Nas escadarias, elas de pronto se puseram de pé, cantando o hino nacional, como quem dá boas-vindas. Organizaram-se as milícias integralistas disciplinadamente, em decúrias em 10 militantes cada, sobre elas os terços de 3 decúrias comandadas por um monitor. Daí bandeiras por 4 terços e um bandeirante os orientando. E então as legiões de 4 bandeiras com o mestre de campo do topo. Gustavo Barroso, historiador, membro da Academia Brasileira de Letras, era o comandante da milícia completa. E o capitão do exército Olímpio Mourão Filho, seu chefe de Estado-Maior. Mas nem tão Mourão, nem tão pouco Barroso estavam no comando do desfile naquela tarde. Eles chegariam depois, de carro, acompanhando o líder nacional, Plínio Salgado, quando a Praça da Sé, o centro geográfico de São Paulo, já estivesse inteiramente tingida de verde. Quando nos dispusemos a promover um desfile de maior porte, se lembraria Miguel Reale, fizemo-lo sem qualquer plano defensivo, organizando nossas fileiras como para uma parada festiva. Marcharam os homens em bloco até a praça e, perante a catedral, se perfilaram. Até hoje sinto, só de lembrar, aquela angustiosa e amarga sensação de frustração que se apoderou de mim ao vê-los começarem a ocupar o espaço vazio, escreveu Maffei. Pois aí que, num repente, vieram gritos, berros, tudo do canto, a não mais de 50 metros da escadaria, em frente ao Teatro Santa Helena. Um grupo de comunistas improvisava um comício, buscando chamar a atenção do povo ao redor. Anauê, responderam em coro em uníssono os milicianos, mantendo a formação, estendendo à frente seus braços. Anauê. Alguns policiais deram tiros de alerta para o alto, tentaram desfazer o grupo, que foi se dispersando enquanto respondia a saudação romana com morra. O momento breve de tensão se dissipava quando se ouviu uma rajada de metralhadora vinda da esquina, só uns metros à frente. Um policial deixara cair sua arma e a rajada praticamente o cortou ao meio pelo ventre. Cena de terror. As pessoas das calçadas, assustadas, corriam pelas ruas laterais.
Mas então a banda militar puxou o hino nacional novamente. As mulheres e os homens o cantaram e o ambiente já se tranquilizava quando emendaram com o hino integralista, letra e música de Plínio Salgado. Avante, avante pelo Brasil, toca marchar. Avante, avante, nosso Brasil vai despertar. Avante, avante, eis que desponta outro arrebol. Marchar que é a primavera, o que a pátria espera é um novo sol. Ei, avante brasileiro, mocidade varonil, sobre as bênçãos do cruzeiro viverás pelo Brasil. Cantaram, a banda seguia, mas havia estalos secos no ar. Tiros de revólver, gritos de morra, partiam da multidão que assistia ao Viva o Comunismo. E aí começou de fato, tiros de fuzil que vinham do alto, Mausers, fuzis utilizados pelo exército. Quando o primeiro integralista caiu ferido, o clima mudou. As mulheres, dando as mãos às crianças, reagiram primeiro, recuando. Na sequência foram os músicos da banda militar que, tomados pelo pavor, desfizeram a forma. E todos juntos buscaram refúgio dentro da catedral ou pelas ruas laterais. Alguns dos verdes, revólveres à mão, olhavam para cima, tentando identificar a origem, mas era impossível. Policiais levantaram seus fuzis, suas metralhadoras, atirando também para cima, a esmo, enquanto o pânico ao som dos estalos, rajadas e do assovio do vento assumiu a direção da parada. As pessoas só corriam. Quando o primeiro integralista se desfez da camisa e atirou ao ar, posto que eram as camisas o alvo, contagiou. Os homens corriam sem direção ou qualquer ordem, cada qual tentando se salvar. E as camisas verdes voavam largadas sem norte. Alguém chegou ainda a gritar de uma das janelas, para frente, integralistas. Mas de nada adiantou. Restaram pigados na praça alguns homens da tropa de choque e o porta-bandeira, a ninguém mais. Protegido pelo batente de uma porta, Caetano Spinelli puxou o revólver quando o soldado da Força Pública lhe apontou o fuzil. Era fundador da seção integralista da Moca, Spinelli. Foi advertido que não atirasse. Ele fez o que faria. Uma segunda advertência, e pela terceira, tombou o integralista com um tiro de policial. Àquela altura já estava caído na praça o corpo de Jaime Barbosa Guimarães, ainda com a sua camisa verde, respirando, mas inconsciente. Caíram também, abatidos da mesma forma, com um tiro de fuzil à nuca, que partiu o alto do Café Brasil, Hernani de Oliveira e José Rodrigues Bonfim, ambos inspetores da Delegacia da Ordem Social. Eram os dois velhos conhecidos dos sindicalistas e militantes comunistas, lembrados pelo trato brutal e, segundo alguns, por tortura. E Décio Pinto de Oliveira, um estudante de Direito do Largo São Francisco, caiu com um tiro nas costas, dentro do mesmo café. Era também vendedor da praça, o rapaz, e militante comunista. Quando saiu de casa mais cedo, sua mãe chegou a pedir que não fosse. Por muitos anos, um dono de ferro velho das redondezas se vangloriaria de ter uma loja, mais de uma dúzia de camisas verdes, de homens que ele ajudou a despir. Na segunda, dia 8, com manchete em 2 linhas na primeira página, o jornalista e humorista Aparício Torelli intitulou seu jornal do Povo: "O integralista não corre, voa". Torelli, que o Brasil inteiro conhecia pelo apelido de Barão de Tararé, era membro do Partido Comunista e evocava ali a imagem de um galinheiro, no qual se entra e as aves correm sem direção ou qualquer ordem, cada qual tentando se salvar. E alguns levantaram aquele voo baixo, largadas sem morte e sem norte, com as camisas largadas no ar. Torelli foi além e cravou o apelido pelo qual os seguidores do Plínio Salgado seriam lembrados pela história: Galinhas Verdes. Não foi apenas uma briga de rua, escreveu o jornalista Fulvio Abrano, que estava lá. Foi, antes de mais nada, o desmantelamento de um plano arquitetado pelos integralistas para convencer o ditador da absoluta necessidade de chamar para sua companhia, no poder, a força fascista. Referia-se a Getúlio Vargas. Foram 4 horas de ditadura do proletariado. Preferiu ser sucinto outro jornalista. Mário Pedrosa
Publicou: na Praça da Sé, os comunistas mataram o comunismo no Brasil. Escolheu o folclorista Luiz Câmara Cascudo, que era integralista. Sangue, violação, massacre, estupidez e bestialidade são os mesmos em toda parte. Já velho, Miguel Reale se lembrava do momento com amargura. Infelizmente, quando se trata de um movimento político da chamada direita, a tendência, no sentido de denegri-la, enquanto à esquerda tudo se perdoa, escreveu. Do alto do edifício Santa Helena fuzilaram a milícia integralista, que desarmada vestia pela primeira vez a camisa verde, com a morte de 2 operários. Sobre esses homicídios, nem sequer foi instaurado inquérito policial. Desnorteada, a polícia prendeu 54 pessoas no dia seguinte. Era pro forma. Os delegados puseram nas ruas 100 inspetores para que varejassem as casas dos comunistas que todos conheciam. Sempre tive a certeza de que a propaganda comunista bem cedo agravaria as responsabilidades do meu cargo. Falou em entrevista a Inácio da Costa Ferreira, titular da Delegacia da Ordem Social. Os comunistas saíram do terreno pacífico para a ação. A sua luta será, sobretudo, contra o grupo que tenha ideias mais antagônicas às suas. Estão, nesse caso, os integralistas, fascistas, facções de ideias extremistas dispostas ao combate mais aceso. Os choques de ambas serão mais fatais e uma permanente ameaça ao sossego público. Plínio não chegou a ver combates, mas foi aos enterros de Caetano Spinelli e Jaime Guimarães, ambos com a bandeira da Sigma sob o caixão, e discursou chamando-os de mártires. Quando chegou para depor na delegacia, uns tantos dias depois, veio cercado de camisados. Já era o Duce brasileiro, como Mussolini. Vamos continuar nossas concentrações e desfiles, afirmou a um jornalista. Posso afirmar que nenhum soldado integralista deixará o seu posto, nossas fileiras, devido às ameaças de qualquer natureza. Mas em seu editorial diário do jornal A Ofensiva, órgão oficial da AIB, adotou um tom que muito raramente usou, que não lhes era típico. O tempo de dificuldades para ter um jornal já havia passado. Os de pouco dinheiro, idem. Liderava agora um movimento com quase 200 mil afiliados, e crescendo, além de outros tantos simpatizantes. E Plínio pôs do papel toda a sua ira, toda a frustração de ver interrompida a primeira manifestação gigante que planejara. Declarei solenemente a guerra contra o judaísmo organizado, e ao judeu, o autor de tudo, escreveu. Fomos agora atacados dentro de São Paulo por uma horda de assassinos, manobrados por intelectuais covardes e judeus. Lituanos, polacos e russos, todos semitas, estão contra nós, empunhando armas assassinas contra brasileiros. Soava menos como Plínio Salgado, mais como Gustavo Barroso. Os erros os que nos criticam não estão documentados, nem seguros, nem certos, afirmou por sua vez Barroso. O comandante da milícia, que com Miguel Reale dividia o posto de lugar-tenente do líder, estão errados dentro da doutrina e em relação às lições do nosso chefe. Depois da morte de Caetano Spinelli e Jaime Guimarães, em consequência da emboscada judaico-comunista da Praça da Sé, o chefe nacional escreveu em artigo "Na guerra aos judeus". É uma palavra de ordem que obedecemos em nossa campanha. Dá quase para sentir o entusiasmo em suas palavras. Paro por aqui, sigo no próximo vídeo.